Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos trabalhar os capítulos 3 e 4 do livro de Bortoni e Ricardo. Nós chegamos na escola, e agora? Bom, no capítulo 3, a autora discute a língua portuguesa no Brasil, ou seja, ela propõe um estudo acerca da evolução, ou da transformação da língua portuguesa no Brasil. Ela começa dizendo que a língua é, por excelência, uma instituição social. E o que significa dizer que a língua é uma instituição social? Ela está falando do uso efetivo da língua. Ela está dizendo que a língua é nossa, mas, apesar de ser nossa, ela evolui independentemente do nosso querer, porque a evolução da língua ela está relacionada a fatores ou a variáveis que ela chama de variáveis extralinguísticas, ou seja, são variáveis que estão fora da língua, mas apesar de estarem fora da língua, exercem influência sobre ela. Que variáveis são essas? São as variáveis socioeconômicas e as variáveis históricas. Essas variáveis condicionam a evolução da língua e explicam, em parte, o que ela chama de dialetação regional e social. Quando ela menciona dialetação regional, ela fala que essa dialetação está no plano horizontal, que nós consideramos que esses falares regionais, de certa forma, são, se eu posso dizer assim, uniformes. Já a dialetação social, ela é vertical. Quando se fala que a dialetação social é vertical, nós estamos falando em relações de poder. Nós estamos falando em poder da língua, em questão socioeconômica, em questão econômica, em questão de nível social, em questão de prestígio também. Porque, como nós vamos ver mais adiante, quando essa população, quando ocorre a migração dessa população da zona rural para a zona urbana, é na zona urbana que vai acontecer a transformação desse vernáculo regional em dialetos urbanos, que são considerados como dialetos urbanos de classe baixa. Então, quando nós falamos em que a dialetação social ela é vertical, é porque nós pensamos nesse plano aqui. Aqui em cima nós temos, na questão social e na questão econômica também, aquelas pessoas que têm um poder aquisitivo melhor, maior, que fazem uso de uma língua considerada de prestígio. Aqui embaixo nós temos, geralmente, essa população oriunda da zona rural, que faz uso de um dialeto considerado um dialeto de classe baixa, porque considerado como uma língua não de prestígio, porque nela a presença de que nós chamamos não, né? Outras pessoas chamam de erro. Nós vamos ver aí mais adiante que não se pode falar em erro, mas seria isso. A dialetação regional ela é horizontal, porque pressupõe-se uma certa uniformidade, um contínuo de uso da língua. A partir do momento que essa população migra para a zona urbana, aí sim é que se verifica essa dialetação vertical por conta das relações de poder, por conta de quem está aqui em cima faz uso de uma língua considerada de prestígio e quem está aqui embaixo faz uso de uma língua que identifica a classe baixa, infelizmente, né? É isso. Bom, então, para fazer um estudo desse processo de evolução da língua, há que se considerar vários fatores e um deles, se não o mais importante, processo de colonização do Brasil. Nesse processo de colonização do Brasil, a autora menciona a dicotomia língua urbana versus falares regional-rurais, que ela chama também de vernáculos rurais. Aqui, vernáculo, pessoal, não deve ser entendido como língua culta, porque há esse sentido, o vernáculo é a língua culta, mas por vernáculo aqui nós consideramos simplesmente o falar, e esse falar é o falar rural. Então, quando mencionamos os falares regional-rurais, estamos mencionando os falares rurais ou os vernáculos rurais também. Bom, quando do processo de colonização do Brasil, não sei se vocês se lembram, que os colonizadores chegaram à terra aqui, então de propriedade dos povos indígenas, e expulsou esses povos indígenas do litoral para
o interior do país. Então, nós temos uma diferença entre a língua falada na zona urbana ou no litoral e uma língua falada na zona rural. Quem que estava aqui no litoral? Os colonos, né? Então, se diz que essa língua trazida pelos portugueses na zona rural manteve-se bem na zona urbana. Então, essa língua trazida pelos portugueses manteve-se nos grandes centros de colonização no litoral, ou seja, nas zonas urbanas, bem semelhante à modalidade lusitana, modalidade de Portugal, distinguindo-se dela, porém, em alguns traços. Isso porque a atividade comercial e cultural ela era bem intensa aqui, que na época nós chamávamos de litoral. É isso? Bom, já na zona rural, nós temos aí esses falares regional-rurais ou vernáculos rurais. Nessa zona rural havia um maior distanciamento da norma portuguesa. Bem simples de entender. Quem que habitava a zona rural? Os indígenas. E aí nós vamos considerar que na época da colonização ou da invasão da terra, havia mais ou menos em torno de 2 a 4 milhões de indígenas falando mais de 1.000 línguas diferentes. Então, esse falar rural ou esse vernáculo rural, ele sofreu a influência do adstrato indígena. O adstrato nada mais é do que a influência de uma língua sobre a outra, no caso a língua indígena, e havia também o pidgin falado pelos negros entre si, nos seus contatos com a população branca, com a população mestiça e com esses indígenas. Pidgin é a língua de contato. Vamos lembrar que os negros eles eram trazidos da África, de várias colônias da África, de várias regiões diferentes da África, cada um falando um dialeto diferente. E quando chegaram aqui, esses negros, eles no contato, na socialização, como que era essa comunicação? Havia necessidade de se criar uma língua que fosse comum a todos, que tornasse possível a comunicação. É o que os autores chamam de pidgin. É essa língua que vai se transformando, possibilitando a comunicação, é a língua de contato. Bom, quanto aos negros, nós temos que fazer aí uma observação, porque havia os negros nas cidades e os negros no interior, os negros escravizados. Aqueles negros que viviam na zona urbana, portanto, próximos ao litoral, eles estavam em contato mais próximo com o branco e, por isso, assimilavam melhor esse falar desse branco. Já os negros do interior, eles entravam em contato, além da população branca, eles entravam em contato também com a população mestiça e com os indígenas. Portanto, pessoal, essa diferença aí entre o falar da zona rural e o falar da zona urbana. Uma língua própria da zona urbana e uma língua própria da zona rural. Ok?